rádio que toca Palhoça. Olá, meus queridos, boa tarde, voltamos no ar com mais um Equilibrilho, trazendo o nosso equilíbrio e o brilho que vem da nossa essência. Nós vamos trazer aqui hoje um momento de testemunho, um momento onde nós vamos estar trazendo, edificando com a nossa vida, né? Porque a nossa vida ela já é um testemunho, mas existem tantos testemunhos que edificam, e quem vai vir hoje, que já era para ter vindo, aliás, mas tem uma agenda muito comprometida, tá entendendo? Quem já era para ter vindo aqui é o nosso querido Anderson Catarina, mais conhecido como Nino. Seja bem-vindo, Anderson, aqui no Equilibrilho. Obrigado, Fernanda. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigado por esse convite, né? Tenho certeza que vidas vão ser edificadas a partir de hoje. Amém, eu creio. Esse convite partiu numa churrascaria, porque eu sou dessas, né? É verdade. Eu gosto que me levem pra comer. Eu sempre posto, né? Quem me acompanha no Instagram, eu gosto, né? Porque comer é bom, né? Sempre, né? E numa conversa, a gente ficou sabendo que o teu testemunho, ele era impactante. E eu ouvi muito por cima ele e eu disse, uau. E aí a gente foi brincando e eu disse, não, isso tem que ir pro podcast. Por quê? Porque se a gente tá aqui para alcançar vida, se a nossa voz é para isso, então vamos fazer notória a nossa voz. E eu quero que você me conte um pouquinho da sua história aí com Cristo, na sua caminhada com Cristo. Poxa, legal, bacana. Então, Fernanda, minha vida com Cristo, assim, ó, eu amo Cristo. Eu amo Cristo porque o que Ele fez na minha vida até hoje, eu não acredito, né? Porque eu tive uma infância muito sofrida, uma infância muito dolorida com a minha mãe, com o falecido pai também. A minha mãe também já é falecida hoje. Então eu venho de uma família era para ser 10 filhos hoje, né? E eu perdi 4 irmãos. Minha mãe perdeu 4 irmãos, a gente passou muita necessidade, né? E eu venho de uma mãe que ela era alcoólatra, cheia de problemas, de necessidade, e meu pai me abandonou minha mãe, e a gente passou uma necessidade assim muito terrível, muito terrível. Vocês eram em quantos irmãos? Eu era para sermos em 10 irmãos, né? 5 homens e 5 mulheres. Uhum. Só que a minha mãe, ela teve 4 filhos bebê, homens, né? E eles, ao decorrer dos dias da nascença, morreram, né? Entendi. Um problema de saúde. Eu tive esse mesmo problema de saúde. Engraçado que o médico, ele declarou sobre a minha vida que eu não iria sobreviver também. O mesmo problema que os teus irmãos tinham. O mesmo médico que falou isso para os outros bebês da minha mãe, os outros 4, ele declarou para mim também que eu não iria sobreviver. E era alguma doença assim da época? Enfim, alguma bactéria talvez? É um problema no estômago que o bebê, ele faz tudo pela boca. Tudo. Entendi. Toda necessidade ele fazia pela boca. Uhum. E isso com dias ele não sobrevivia mais, né? E para mim foi declarada a mesma coisa. Só que interessante, né? Que a Bíblia diz que a nossa boca, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar, né? Fato. Certo? E a minha mãe não era uma mulher evangélica. Minha mãe era uma mulher alcoólatra. Minha mãe era possuída de demônios. Era cheia de pombageiras. Eu convivia com isso aí diariamente, desde a minha infância. Ela chegava a incorporar. Ela incorporava, minha mãe, ela quebrava tudo. E um certo dia ela se cansou daquele médico falar toda a vida a mesma coisa: seu filho não vai nascer, seu filho não vai sobreviver. Deus. E a minha mãe, da onde a gente mora, ela ia até o Hospital Florianópolis comigo no colo. Todos os dias, a pé, bêbada. Todos os dias, ela não tinha um dia que ela ia comigo. E chegava lá o médico assim: poxa, a senhora aqui de novo? Já falei para a senhora que não adianta a senhora vir. O seu filho é questão de dias para ele morrer e coisa e tal. E minha mãe disse: não, eu declaro em nome de Jesus que o meu filho vai sobreviver. Eu tenho certeza, eu creio em nome de Jesus. Uau. E Deus fez um milagre na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida. Não era para mim estar aqui hoje. Não era para mim estar aqui nesse momento falando com você. Não era para mim estar aqui com 38 anos, graças a Deus. Então eu louvo a Deus por isso. Eu amo Cristo, eu amo trabalhar, eu amo fazer a obra dele. Porque eu sei o que ele fez na minha vida. E como que foi... Gente, é impactante, né? Eu tô bem arrepiada aqui, porque a gente
às vezes a gente pensa assim, nossa, por que tu tá arrepiada? Mas na verdade é a presença do Espírito Santo que é muito forte mesmo, porque verdade. é uma verdade, né? E quando é uma verdade, é uma máxima, não tem como a gente não sentir, não ser tocado com isso. E o poder, né, de uma boca profética, porque uma mãe, ela tem autoridade e poder sobre a vida de um filho. Só que naquela dor dos primeiros 4, correto? Os primeiros 4 ela não sabia, né? Então ela cansou de estar perdendo o filho e foi aonde ela declarou então que ela não ia perder mais nenhum. Sim, e o interessante é que a minha mãe, ela vem de uma geração que ela teve filho muito cedo. E os antigos não aceitavam isso. Meu avô não aceitou, eu tenho 2 irmãs, uma mora no Paraná, outra mora aqui no Carianos. Ela é casada, ela tem filho, ela não sabe que é adotada, ela não sabe que teve uma mãe biológica, certo? E o meu avô, ele deu essas crianças quando a minha mãe teve. Só saiu da maternidade, ele já deu para outras famílias, entendeu? E a minha mãe vem dessa geração, e a minha mãe veio com isso, de ter perdas, e pô, ela perdeu 4 filhos. Mas os teus outros irmãos, então, na verdade, o teu avô foi dando? Isso, 3 ele deu. Entendi. Eu tenho 3 irmãs mulheres que ele deu. Tá. Tem uma que mora em Biguaçu, a outra mora aqui na Serraria. Eu convivi com elas, né, desde pequeno, né? Entendeu? Eu tenho um irmão que é registrado por parte de mãe. Minha mãe registrou ele, né? Ele tinha 10 meses de idade, a minha mãe pegou ele de uma família que a mulher era drogada, ela queria vender essa criança, e a minha mãe disse, não, eu não compro, quer me dar ele para criar, eu crio. E a minha mãe conseguiu, registrou o nome dela. Amém. Entendeu? E aí ele é nosso irmão como, né? Claro. Por parte do papel ali, né? Mas é nosso irmão, a gente criou, né? Claro. Minha mãe criou. Então a minha mãe vem dessa geração, né? A minha mãe já vem dessa geração sofrida, né? Eu já venho de uma família a família, não digo a família toda, mas eu digo a minha mãe. Eu e a minha mãe, a gente sofreu bastante. Na verdade, tu era o mais velho, então? Eu sou o mais novo hoje. Tu é o mais novo? Eu sou o mais novo. As outras meninas já estavam... São todas velhas, né? Eu sou o mais novo de todos, né? Entendi. Então a minha mãe, ela... Pô, teve tudo pra dar errado, né? Teve. Só que a minha mãe, ela foi uma inspiração na minha vida. Minha mãe, ela foi tudo. Minha mãe, ela foi pai, meu pai abandonou. Ficamos 21 anos sem o meu pai. Ele morreu agora faz 3 anos. Tu chegou a conhecer ele, então? Meu pai, sim. Tá, então vamos lá. Uau, gente, pera. É profundo isso aqui, né? Então, assim, você não era pra estar aqui mesmo. Não, né? não era pra estar aqui mesmo. De qualquer forma, não era pra mim estar aqui. Eu tinha esse problema de saúde, não era pra mim estar aqui. E depois da minha idade, também não era pra eu estar aqui, porque o diabo ele começou a me levar para outros caminhos, né? Me levou para outros caminhos do crime, né? Não fiz mal para ninguém, mas eu me envolvi com muitas pessoas erradas, né? Ao longo da tua caminhada, então, na verdade, a tua mãe, ela era alcoólatra, mas ainda assim, tu fala com um profundo amor. Então, tu via acontecer tudo o que acontecia na tua casa, vocês chegaram a passar fome? Pô, Fernanda, é uma coisa que me dói muito. E eu até me seguro para não chorar quando eu falo da minha mãe e eu falo de Cristo. Claro que Cristo, ele é muito mais que minha mãe, é óbvio, ele é maior que qualquer pessoa no mundo para mim. Só que, poxa, Cristo, ele faz um desenho na nossa vida, ele fez perfeitamente. Hoje eu entendo o que eu passei lá com a minha mãe. Hoje eu entendo o que eu e a minha mãe sofremos. Mas em que sentido lá na tua infância isso te remete a essa dor? Então, a minha mãe, meu pai é assim, ó, meu pai era um cara também que a vida dele era beber e jogo. Trabalhar, beber e jogo. Mas eles não moravam com... Meu pai morava junto com a minha mãe, né? Eu tive essa convivência ainda, né? Então, agora vai fazer 24 anos que meu pai saiu de casa, certo? E o meu pai, a primeira coisa que ele fazia quando recebia, ele pagava o bar, a moto dele, e não botava comida dentro de casa. Ele só chegava bêbado e ia trabalhar. Chegava bêbado e ia trabalhar, entendeu? Então a gente passou por isso. Aí a minha mãe, tadinha, ela não tinha serviço. A minha mãe, ela catava latinha. A minha mãe, ela catava papelão para me sustentar. Eu tenho a minha irmã, a Patrícia, que ela teve a oportunidade de sair de casa cedo e foi morar com a minha avó. A minha avó deu estudo para ela, a minha avó deu tudo para ela. As minhas outras irmãs também casaram, saíram cedo de casa. Tem a vida deles, né? E eu fiquei com a minha mãe. Ficou só você, então, com a tua mãe? Minha mãe. Então, na verdade... Se eu tivesse que escolher entre as minhas irmãs, ou meu pai e a minha mãe, eu escolheria minha mãe, óbvio. Sempre. Minha mãe foi tudo pra mim. Sempre será. E mesmo com
com o vício, porque a bebida ela é um vício, né? Sim. E proveniente de muitas dores das quais ela já estava passando e já tinha passado. Mas mesmo assim ela corria para te sustentar? Minha mãe corria para me sustentar. A minha mãe, eu me lembro até hoje aqui, ó, como se fosse essa mesa de casa aqui, ó. Ela foi na padaria da esquina da minha casa ali, que eu já vou chegar nesse detalhe da padaria. Ela foi no lixo da padaria. Ela pegou um saco daqueles de farinha com um pão velho que tava ali. Ela jogou em cima da mesa e falou assim, ó, chorando. Tava eu e meu sobrinho que morava comigo, meu sobrinho irmão Dalton. Ó, o que a mãe tem pra vocês comer isso aqui, ó, é hoje. Só tira a parte verde e come a parte melhor, boa que tem. E a gente comia aquilo dali. Muitas das vezes eu fui pra escola, a minha mãe dizia assim, chorando, filho, come bastante no recreio, que só vai comer amanhã de novo no recreio. E não tinha outra, era a mesma coisa. Eu comia 10 horas no recreio, chegava aí 5 vezes na fila. Eu chegava a ficar agoniado de tanto comer, porque eu sabia que eu só ia comer no outro dia. E realmente eu só ia comer no outro dia. A minha refeição era só no outro dia na escola. Na real, eu só ia para a escola para comer. Por causa da comida, porque faltava dentro da minha casa. Entendeu? A minha mãe, ela fazia tudo. A minha mãe criava as galinhas, ela vendia, ela matava, ela catava papelão. A minha mãe com problema no joelho, ela nunca desistiu de mim. Ela não fazia por ela fazia por mim. Ela sempre fez por mim. A minha mãe foi a pessoa que eu conheci assim, que tinha o maior coração do mundo. E eu puxei ela assim, que ela tinha um coração tremendo assim, de ajudar as pessoas. Ela tirava do prato dela para dar para as pessoas. Na verdade, eu consigo entender aqui que você foi a salvação da tua mãe também. Meu Deus, a minha mãe, ela foi uma baita de uma guerreira. Eu creio assim eu sei que ela foi salva, né? Amém. Eu vou chegar nesse detalhe assim, que esse detalhe é muito forte para mim. Foi uma semana antes dela morrer. Mas a minha mãe, ela foi salva. Amém. Eu creio. Mas a tua mãe não foi na igreja, a tua mãe não foi uma mulher evangélica, ela não serviu a Deus. Mas a Bíblia não fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre se arrepender no último minuto, né? No último suspiro. E a minha mãe, ela teve essa oportunidade, graças a Deus. Entendeu? E eu tive esse privilégio de ver. Amém. Entendeu? Então, minha mãe, ela passou por isso tudo. A minha mãe, ela chegou a vender o corpo dela para me sustentar. Ela falou isso chorando. Ela assim, não é bonito, isso não é legal para ninguém. É uma coisa horrível, uma coisa podre de tu vender o teu corpo para alguém. Com mixaria. E ela assim, eu vendi. E eu tenho muito orgulho da minha mãe. Muito. O que ela fez, assim, tudo é Cristo, né? Tudo é Cristo. Eu tô aqui hoje, é Cristo. Com certeza. Eu tomo essa água aqui, é Cristo. Deus é maravilhoso. Cristo é maravilhoso. Então, por que eu sirvo a Deus? Eu sirvo não pelo que Ele dá, é o que Ele é na minha vida. Ele me deu uma oportunidade de continuar vivo e poder fazer algo para alguém. E eu tô aí, pô, é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Tem as lutas, mas eu agradeço muito a Deus porque Ele é maravilhoso. E como que é uma criança chegar no período da escola, saber que tá indo para a escola só para comer, né? Sem aquele, talvez, cuidado ou carinho de estudar. O que tu consegue lembrar o que se passava assim na tua mente? Fernanda, passava muitas coisas assim, sabe? Passava até o que eu tô fazendo nesse mundo. O que eu tô fazendo aqui? Por que isso? Não vale a pena. Não vale a pena estar vivo. Eu falava para Deus assim, por que eu vim ao mundo? Por que o Senhor permitiu que eu vim ao mundo para passar por isso? E a gente não entende, né? A gente vai crescendo, não entende. Aí quando a gente começa a servir a Deus, a gente lê a Bíblia, a gente passa por vários processos, tu começa a entender. Aí Deus te fala, Deus ele te mostra. Deus ele vai te mostrando. Teve um dia que eu estava lavando meu carro e eu vou te falar que eu estava assim meio bravo, chateado. E eu disse, Deus, por que isso? Por que isso na minha vida? Pô, e Deus ele é maravilhoso, né? Ele assim, eu deixei tu passar por isso tudo para te ser o que tu és hoje. Tu és um grande homem, tu és um cara honesto, tu és um cara verdadeiro, tu faz o bem para as pessoas, tu tenta ser o que Cristo foi. E isso é maravilhoso. E Deus ele, Fernanda, é surreal. O negócio é surreal. Sabe? Às vezes a gente quer sair da igreja, mas
E a gente pensa em sair da igreja, a gente é ignorante. A gente tá falando besteira. Pô, sair da igreja por quê? Não é questão da igreja, né? Mas automaticamente, se tu sai da igreja, tu se afasta de Deus. Entendesse? Porque tu tá na igreja, mas tu tá ali se alimentando da palavra, vendo louvor, vendo algo diferente, sabe? Pegando, né? Sentindo a presença de Deus. E, pô, Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele provou pra mim que tudo que eu passei foi pelo meu bem. Entendeu? Então, eu pensei muitas vezes em desistir quando eu era pequeno. E eu fui crescendo. Eu comecei a trabalhar na padaria com 8 anos de idade, mano, Fernanda. Eu chegava da escola, eu ia sacar pão velho. Eu largava a mochila, chegava em casa, olhava um garrafão de vinho em cima da mesa, ou uma garrafa de 51. Aí eu dizia assim, é hoje ela vai quebrar tudo dentro de casa. Aí eu ia pra padaria. Mas como que tu conseguiu emprego na padaria? Eu cresci com o filho do dono ali da padaria, a gente já tinha um conhecimento, ele já conhecia meu pai e minha mãe desde sempre, né, já há muitos anos. E eu fui ali, comecei a me envolver, a gente brincava junto. Aí um dia eu disse, não tem um emprego aí, queria ajudar minha mãe, a gente passa fome, que era a dona Celina, né, muito gente boa. Ela disse, não tem, mas só que, poxa, na minha idade não poderia, mas eles entenderam a situação. O que aconteceu? O meu pagamento era 2 misto quente e uma coca-lata por dia. Aí eu lavava a calçada, eu limpava uma folha de pão, eu sacava um pão velho, ajudava a varrer um chão, entendeu? Nada pesado assim, né? Aí ali, assim foi passando, eu fui crescendo, foi me pagando salário por mês, me pagava 120 cruzeiros por mês, que na época era cruzeiro ainda, né? Entendeu? Então tudo foi mudando. Poxa, e engraçado que eu tava na padaria trabalhando e eu escutava os berros da minha mãe. Aí ali eu sabia que ela estava endemoniada. Muitas das vezes eu bati de frente com a pombagira. Eu batia com os espíritos dela, né? Eu chegava ali, o que foi, mãe? O que tens? Não, que ela tá aqui, que ela pediu para me tomar um negocinho para ela, que ela quem? De menina de branco. Então manda ela aparecer para mim. Eu sempre, né? Eu sempre. Mas tu entendia já que era uma entidade? Já entendia. Minha mãe, ela quebrava tudo. Meu Deus, ela quebrava tudo, se transformava, sabe? Uma loucura assim. Conseguia identificar que não era ela? Sim, conseguia. A partir do momento que eu entrava dentro de casa, que eu via que ela tava com o garrafão de vinho, e quando ela falava, eu olhava no olho dela. Só no olhar dela eu já sabia que não era ela, tá? Que era muito diferente. Então, aí eu dizia assim, meu Deus, mais um dia. E não tinha outra, né? Ela quebrava que não tinha mais. Mas com quantos anos era isso? Eu tinha isso já com 8 para 9 anos já. Eu já convivia com isso. Com 8 para 9 anos, tu via tua mãe incorporada, mas tu sabia que era uma entidade sobre ela? Eu sabia que era uma entidade. E eu via essas entidades já. Quem veio... E tu não tinha medo? Não, no começo eu tinha medo, sabe? Mas depois eu fui me acostumando, porque a gente vai falando com Deus, né? A gente escuta os outros falar. Aí eu falava para outras pessoas, tá acontecendo isso. Daí tem um amigão meu que ele sempre foi da igreja. Ele dizia, Nino, calma que isso aí é o diabo. Ele só quer te deixar com medo, mas não precisa ficar com medo. Deus, ele tá contigo, Deus, ele te protege. Não fica com medo. Olha como Deus te guardava, né? Colocando pessoas no teu caminho. Ele dizia assim, só repreende em nome de Jesus. Ele dizia assim, tá repreendido em nome de Jesus, só fala isso e acabou-se. Se tu falar isso aí em nome de Jesus, em nome de Cristo, nada vai te tocar. E é o que eu falava, Nino, não precisa nem te falar alto, porque aí ele vai sentir afrontado e ele vai querer vir para cima de ti. Só fala em pensamento, em nome de Jesus, sai daqui. E Deus me protegeu, graças a Deus. Verdade. Muito, eu passei por muitas coisas assim com a minha mãe, sabe? Foi um roteiro que era para mim ter desistido. E tu chegou aí para um mau caminho? Cheguei. Já fui pro centro de macumba também, né? Eles levavam a minha mãe, eu já fui pro mau caminho, assim, não de fazer mal, claro, brigar. Eu fumava uma maconha, sabe? Eu bebia muito, eu cheguei a guardar droga dentro da minha casa. Foi o pior momento da minha vida, foi quando a minha mãe descansou. Esse foi o pior momento da minha vida. Pior momento. Eu acho que se eu perder um filho, perder minha esposa, meu emprego, minha casa, meu carro, até minha vida não seria. A minha mãe foi o pior momento da minha vida. O meu pai não foi tanto, né? Não tinha um convívio, né? Eu tive uma vida com ele que eu não tinha amor pelo meu pai, né? Eu não tinha amor pelo meu pai. Eu só fui ver que eu tinha amor por ele quando eu descobri que ele estava doente. Mas a minha mãe, quando ela morreu, a partir daquele momento ali, as pessoas, de vez de me trazer algo bom, eles me levavam para o lado errado. Aí eu fui convivendo com outras pessoas, eu fui fazendo festa na minha casa,
eu cheguei a dormir com um torrão de maconha no meu fogão. E eu trabalhava, Fernanda. Eu era gerente da padaria da minha esquina. Eu era gerente, eu cuidava de duas Da padarias. mesma padaria. Na mesma padaria. Eu trabalhei 18 anos naquela padaria. Olha que incrível. 18 anos. E eu trabalhando ali, eu com droga dentro de casa. Morava um guri comigo de menor. Ele cuidava pra mim, ele era de menor. E todo dia era churrasco de manhã, meio-dia e à noite. Churrasco de manhã, meio-dia e à noite. E festa, né? E festa. Festa, mulherada, droga. Eu dava tiro lá no meu terreno pra cima, sabe? Uhum. Não com arma minha, assim, mas com de outras pessoas, sim. sabe? E, poxa, mas o Espírito Santo é tão bom que ele deixa tu... Vai. Deus, ele faz, né? Vai te dando Aí, ó, a corda tu pra quer? ver até tu quer vai Isso. indo. Quer ir? Vai. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Sou teu pai. Quer ir? Falei pra ti, não falei? Deus, ele falava pra mim. Eu não escutava. Minha mãe é igual a minha mãe. Ela falava pra mim. Eu não escutava, ela dizia assim. A minha mãe falava assim: então vai, eu só vou te dar corda pra ver até onde é que tu vai. Mas a tua mãe, ela chegou a ver esse momento, então, onde Não. tu se envolveu com drogas. Foi só depois da Não. morte dela. Foi só depois, graças a Deus. Uhum. Eu nunca ia ter coragem de dar esse desgosto pra minha mãe. Nunca. A minha mãe, ela não dormia enquanto eu não chegava em casa. A minha mãe, ela dormia com a porta da sala aberta, dormindo no sofá me esperando. Ela só ia pro quarto dela quando eu chegava da balada, das festas. A minha mãe, ela Que incrível. nunca. Eu e a minha mãe tivemos algo diferente, só eu e ela, assim, né? Não que ela não amava as minhas irmãs, ela sempre amou, né? Mas eu convivia com a minha mãe, né? Eu nunca abandonei minha mãe, nunca. Eu até, quando eu casei algumas vezes ali, né, com a guria, casei uma vez com a guria, decidi morar perto da minha mãe, pra não estar longe dela. Entendeu? Se hoje a minha mãe estivesse aqui, meu Deus, eu ia estar do lado dela. Quando você teve esse episódio, enfim, de começar a trabalhar e começou a receber os 120 cruzeiros, né? E aí, como que foi essa sensação? Você começou a comprar coisas para dentro de casa e você estudava ainda? Como que foi essa trajetória? Então, Fernanda, o meu primeiro salário foi direto para minha casa, né? Porque não tem, é uma sensação boa, né? É uma sensação de, pô, é um dever que eu tenho. Minha mãe fez para mim, por que eu não vou poder ajudar ela? E a minha mãe dizer, não, filho, não preciso, não, mãe, eu vou te ajudar. Jamais eu quero que a minha mãe vai passar fome. Eu dizia para ela, não quero que a mãe passe fome. Eu prefiro eu passar fome, mas não a senhora, porque a senhora fez muito por mim. E a senhora cuidou de mim. A minha mãe não desistiu de mim, Fernanda. Minha mãe não desistiu de mim. É o que eu digo para muitas pessoas hoje, eu digo até para minha esposa. Ei, dê valor para tua mãe enquanto ela tá viva. Ah, mas os meus irmãos não dão valor. Não me interessa. Dê valor. Sabe por quê? Tu não sabe o que é perder uma mãe. A tua mãe, ela pode ser a mulher mais chata do mundo para ti, mas ela te criou, ela te carregou 9 meses no mundo, no ventre. Se hoje tu disser assim, mãe, eu tô passando fome, a tua mãe vai ser a primeira a vir aqui te ajudar. Ela pode ser a pessoa mais arrogante do mundo para ti, mas coração de mãe é uma só, e mãe é mãe. E a minha mãe, ela... Cara, e meu com Deus. tudo que acontecia, tu não chegou a... vou me revoltar com a minha mãe, não? Nenhum Não, momento. Fernanda. Não, eu ficava triste pelaquela situação, né? Eu não admitia ela estar passando por aqui dali. Eu não admitia o diabo estar usando a vida dela. Dela se cortar, minha mãe era toda roxa. Isso aqui era tudo cheio de veia soltada. Ela, meu Deus, Fernanda, ela toda quebrada, ela quebrava tudo dentro de casa. Se esse copo estava quebrado, ela quebrava o resto no outro dia. Sabe, Fernanda? Eu não admitia aquilo dali. Eu nunca admiti que o diabo fizesse isso na vida dela. Entendesse? Eu nunca, hoje, por isso que Deus é Deus, diabo é diabo, diabo eu quero bem longe enterrado lá no inferno, entendeu? Porque o diabo, ele usou muito a minha mãe, ele fez muito mal pra minha mãe, entendeu? E eu sempre achei que a minha mãe não ia pro céu, eu tinha medo da minha mãe não ir pro céu, mas Deus é tão bom que ele deu uma oportunidade para ela não foi no último suspiro, mas foi na última semana de vida dela, no hospital. Deus deu a oportunidade para ela se redimir de tudo, porque a minha mãe era uma pecadora, né? Era uma pecadora. Ah, mas que mãe perfeita, ela não me deixou passar fome, passei fome, né? Mas ela tentou amenizar isso tudo. Mas a minha mãe era pecadora. Na verdade, quando nós abrimos os nossos olhos, nós somos pecadores. Sim. Né? A gente peca todos os dias. Hoje eu falei sobre isso. Nós pecamos todos os dias.
E Com certeza. o que faz a diferença é nós confessarmos os nossos pecados e lutarmos para sair Com dele. certeza. Né? Só que muitas vezes, e aí vem muitas questões como carga hereditária, genética, essa questão também de possessões e muitas coisas que as pessoas não entendem, que a pessoa não sai porque é sem vergonhice. Não. Às vezes a pessoa ela não tem força, às vezes a pessoa ela tá com diversas amarras. Sim. E ela não consegue sair realmente. Né? Mas o mais interessante disso tudo e lindo e genuíno é a forma que você fala da sua mãe com extremo amor em todo o tempo. Em todo o tempo. E tu sempre, como é que eu vou te dizer assim, teve esse amor pela sua mãe de entendimento, ela demonstrava afeto e carinho por ti? Sim, sim. Minha mãe hoje, se eu pudesse escolher entre a minha vida e ela, eu preferia ir no lugar dela e deixar ela estar aqui. Claro, no mundo que a gente vive hoje, Fernanda, eu acho que ela não queria estar aqui, né? Vou te ser bem sério, né? No mundo que a gente vive hoje, que o mundo que falta amor, que a pessoa não tem mais amor por ninguém, não tem mais compreensão, né? É cheio de coisa ruim. A minha mãe, eu acho que não queria estar aqui hoje, né? O tanto que ela sofreu. Mas eu tenho certeza que ela foi feliz na vida quando Deus levou ela, porque ela... A última coisa que ela disse pra mim assim, ó, antes de morrer: continue sendo esse cara verdadeiro, fiel, trabalhador e honesto. Nunca mostre para as pessoas que tu é fraco e que tu erra na vida. Continua sendo sempre esse cara que eu te formei. Um cara trabalhador, honesto, fiel e verdadeiro. Se tu precisar de alguma coisa, nunca mexa no que é dos outros. Sempre peça. É a coisa mais linda que tem. Então isso é maravilhoso, é gratificante na minha vida. Porque Deus, ele bota pessoas na nossa vida que faz a diferença, né? E a minha mãe, ela fez a diferença. Não que meu pai não significava nada pra mim, claro que significou, né? Só que tudo é uma etapa, né? Minha mãe, ela teve comigo, meu pai, ele me abandonou, entendeu? Eu tinha aquela mágoa dele, né? Eu sempre tive mágoa do meu pai, hoje não, né? Entendeu? Pedi perdão pra Deus. Quando meu pai, eu soube que ele tava com câncer, o mundo desabou pra mim também, né? Ali eu vi que eu amava ele, eu pedi perdão por todo o rancor que eu tinha dele, toda a mágoa, né? Entendeu? Então eu também sei que ele foi salvo. Eu sei que ele foi salvo, eu acredito, né? Então, é maravilhoso. A minha mãe é top. Uau! Que história fantástica, gente. Nós vamos ir para um intervalinho aqui. Porque tem muita coisa que a gente quer ainda saber desse testemunho lindo aqui do Nino. E voltamos já, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho. Fique ligadinho aí. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Olá pessoal, eu sou a Jo, proprietária da Jo Modas, uma loja que fica localizada em Palhoça, na Barra do Aririú. Gente, nós trabalhamos desde o masculino, feminino, infantil e calçado. Toda a numeração, desde o bebê até o plus size. Além da gente ter um crediário super facilitado, atendimento personalizado, a nossa entrega é facilitada e, além de tudo, estacionamento. O nosso WhatsApp é 48999201559 ou 48996062833. Vai lá na nossa página no Instagram e segue @Jo_Modas2S. Dê dicas para nós, ideias, que a gente está pronta para inovar. Vem para Jo Modas? Você que é morador de Palhoça e região precisa conhecer o Baratão Supermercado. Aqui você vai encontrar um açougue prêmio diferenciado com carnes nobres e bois de raças britânicas.
E para te deixar com água na boca, contamos com uma padaria e confeitaria com mais de 150 produtos deliciosos. Sem contar no setor de produtos naturais a granel, com mais de 200 produtos, hortifruti fresquinho todos os dias. Você pode pedir tudo isso pelo nosso aplicativo do Baratão Delivery ou pelo nosso WhatsApp 991831957. Baratão Supermercado, seu amigo de todos os dias. A rádio que toca palhoça. Voltamos no nosso segundo bloco aqui e eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, começando pelo Baratão, que fica ali no Caminho Novo e que tem uma padaria impecável, que eu sou muito fã, e aquela carne de churrasco de primeira, vale a pena conhecer, tá bom? Também Jô Modas, que fica na Barra do Aririú, entre outros patrocinadores que voltamos já e já trago eles também. Vamos voltar aqui então com um testemunho incrível, história de superação, de resiliência e, sobretudo, um reconhecimento e amor pela mãe dele, que o nosso querido Anderson, o Nino, ele tem. O Nino, ele tem também agora um canal e também tem um Instagram que é Espírito Santo na Boleia, porque o Nino, ele trabalha com caminhão e é onde o Espírito Santo tem uma intimidade muito grande ali com ele, né? É um ponto de contato entre você e Deus. Verdade. Como que surgiu essa ideia? Pô, Fernando, então, um certo dia da igreja eu tava ali, o Espírito Santo tocando e veio a mente do caminhão, né? Que eu sou um cara que eu sempre quis pregar na minha vida, né? Deus me chamou para isso. Amém. Né? E eu sei que um dia vai acontecer isso de eu pregar. Não é questão de pregar numa igreja, né? A gente pode pregar em qualquer lugar. Tô aqui pregando para ti hoje. Tá aqui falando. Tô aqui pregando para várias pessoas. Exato. Né? Eu creio que isso vai tocar na vida de alguém, né? É o que não é para mim, é para Cristo, né? Então, e ver esse momento assim, pô, vou gravar um vídeo ali no caminhão ali, falei pra Jana, né? Pra minha esposa, vou gravar um videozinho ali, vamos botar ali, pô. Pô, tomara que toque na vida de alguém. Seria maravilhoso, né? Ver alguém sendo mudado por causa de uma palavra. Porque, Fernanda, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu falo pra Deus assim, pô, Deus, eu não sei falar bonito. E às vezes eu erro quando eu falo, sabe? Eu não falo palavras bonitas e coisa e tal, que muitos pregadores falam. Me ajuda, me ensina. Ai, Deus, fica quieto comigo. E eu, então bora lá, né? Ele não falou nada, bora lá. E eu gravei esse videozinho ali, mandei pra Jana. Ô, Jana, aí, ó. Ô, Jana, bota lá. Mas pra que isso? E é isso aí, vai tocar na vida de alguém. É o mais importante. Não é pra mim, eu não quero nem... Porque assim, Fernando, eu procuro não... Jamais eu quero ser conhecido na vida. Jamais. Eu não quero ser conhecido por ninguém. O intuito é fazer o nome de Cristo ser conhecido, né? A gente tem que ser... Eu tenho que ser o que Cristo foi, né? Então, eu resolvi gravar um vídeo, resolvi fazer esse canal ali, né? Então, pô, é maravilhoso tu gravar um vídeo e ver pessoas sendo edificadas. Ali no caminhão é um lugar que só tá eu e Deus, o Espírito Santo. Tá eu aqui e o Espírito Santo aqui do lado. Se eu errar, ele... Opa, tá errando. E aí? Eu tô nervosinho porque no trânsito, ele diz, sabe? Aí a gente acalma, o Espírito Santo ali acalma. Então é bom, ali é um momento que eu tenho com Cristo. Pô, mas tu não tens em casa? Tenho, mas eu passo mais tempo dentro do caminhão. Entendeu? Porque a minha jornada ali é maior, né? E é o teu momento de secreto, né? O teu momento de intimidade também. Sim, eu trabalho de madrugada, né? Eu começo meia-noite no meu serviço, então eu passo a madrugada acordado, enquanto né, muitas pessoas estão dormindo, mas eu tô ali, né? Escutando louvor, aí eu boto uma pregação, eu vejo leio uma Bíblia, pô, e o Espírito Santo tá ali comigo. Aí ali eu vou, né? Aí eu vou até no meu destino, só aqui, né? Daí eu volto. Aí quando tá durante o dia, eu vou lá, resolvo gravar um vídeo lá, já que aquilo, né, tá no meu coração. Mas tudo que Deus manda, não nada de mim. E o primeiro impactou muitas vidas, né? Pois é, eu fiquei assim apavorado, né? Fiquei impressionado. Muitas vidas foram tocadas. Que bom, eu fico feliz por isso, Fernanda, porque tem pessoas aí que só precisam de uma palavra, né? Foi como eu falei ali, né? Basta uma palavra. Eu sempre tive isso no meu coração. Basta uma palavra. Vou voltar lá no começo da minha mãe. Lembra quando ela falou, o médico disse pra ela assim, ó,
o teu filho vai ser mais um que não vai nascer. E o que ela falou? Em nome de Jesus eu declaro que ele vai sobreviver. Esse não vai morrer, ela disse. Então isso ali, o que quer dizer? Basta uma palavra, ela só lançou uma palavra. Entendeu? Então é o que eu digo. Eu falo ali palavras ali que tomara que toque no coração de alguém, né? Porque tem pessoas sofrendo hoje aí depressão, tem pessoas sofrendo com casamento, sabe? De repente passando até o que eu passo, entendeu? Assim, passei no passado, né? E isso é gratificante. Quando a Jana me mostrou ali, eu fiquei impressionado, fiquei feliz, agradecido a Deus, porque Cristo, ele é maravilhoso. Hoje eu não entendo por que as pessoas se afastam dele, sabe? Eis uma coisa que eu penso. Falo bastante. Ontem eu fui fazer uma visita, e aí nessa visita eu não fui de carro, fui de Uber. E era uma outra cidade, um destino longe. E eu peguei o Uber com um ex-satanista, e que depois se converteu e hoje era um pastor afastado, não desviado. Ele estava afastado. E eu perguntei, por que você está afastado? E ele disse, por causa dos erros dos homens. Não aguento mais. A igreja está virando um comércio, ele falou. Verdade. Então eu não quero mais isso para mim. E extremamente inteligente, uma pessoa extremamente inteligente, falando assim, ele era um doutor da palavra, Sim. tinha licenciatura, tinha isso, tinha aquilo, mas ele disse, não consigo mais. Sabe? Ele começou a comparar com a igreja de Laodiceia e ele disse, eu não quero isso. Sabe? E aí eu fui ouvindo ele até lá, entendi o motivo do qual eu não fui de carro. Sim. Não é? E eu disse no final da corrida, eu disse pra ele, espero te ver pregando em alguma igreja. Nos vemos na igreja. Daí ele fez assim, tá. Eu disse, não, a gente vai se ver de novo em alguma igreja. Legal. E aí, na volta, eu peguei um Uber, porque eu sempre dou um oi, tudo bem, né? E aquela coisa. Sim. Aí na volta eu peguei um Uber com alguém que também estava afastado, mas esse estava desviado. Desviado no sentido assim, estou afastado porque assim, eu amo Cristo, mas eu não consigo ir na igreja como no caso daquele primeiro. O segundo não, o segundo ele disse, não, eu realmente fui correr mundão afora, conheço o evangelho, mas não tenho vergonha na cara para voltar. Esse era o sentido, Sim. assim, né? Só que olha como que Deus faz as coisas, né? A filha dele conheceu Jesus na escola. Oh, que benção, né? A filha dele conheceu Jesus na escola e por isso ele começou a ir de novo uma vez ou outra na igreja e inclusive levar a avó na igreja. Que legal. Né? Porque quando ele falou, eu disse, tem algum joelho de oração aí. E daí ele disse, como assim? Daí eu disse, a tua filha não foi tocada à toa. Quem é o joelho de oração? Daí ele se emocionou e disse, a minha avó. A minha avó, eu tive que ir morar com ela por um período e ela sempre me falou de Jesus e Aí, começou. Sabe? E aí é isso que eu quero ver agora em ti, essa paixão que tu tem, aproveitando esse gancho pela tua mãe, que é lindo, independente de tudo que ela fez, tu entendeu, tu já tinha o discernimento de entender, ela fez porque ela precisou fazer. Não foi apresentada uma outra oportunidade para ela, ela fez. Sim. A oportunidade que ela tinha era aquela, e a oportunidade que tu teve de trabalhar numa padaria, tu aproveitou. Sim. Então é dadas oportunidades, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que tem muitas pessoas que estão morrendo sem Cristo, porque tem muita gente querendo engordar de Cristo, mas não passar de Cristo, né? E aí, como que foi esse teu entendimento, que tu entendeu, ela é minha mãe independente de qualquer coisa? Como que foi esse discernimento, assim? Poxa, cara, me entende? Cara, a vida foi me ensinando, né? A vida foi me ensinando e ali tudo que eu passei com a minha mãe, a vida me mostrou que, Cristo ele morreu por mim, né? Morreu por nós. Cristo ele passou, o que Cristo passou por mim? Ele passou várias coisas, né? Entendeu? A minha mãe ela passou por muitas coisas para me criar. Entendeu? Se eu entendi isso aí, eu entendi que minha mãe ela é mãe e não tem. A minha mãe ela já brigou comigo, a minha mãe ela bateu em mim. Tu acha que era só carinho, Fernanda? Não era só carinho. A minha mãe não deixava meu pai bater em mim, tá? Minha mãe não deixava. A minha mãe ela puxou faca para pegar meu pai, ela dizia, não, no meu filho tu não bate. Então eu entendi que, minha mãe ela é tudo para mim, tudo, claro. Cristo é acima de tudo, né? Entendeu?
Então, pô, a oportunidade ali ela teve para me ajudar, ela teve para me criar, e mesmo nas dificuldades dela, ela conseguiu me criar, Fernanda. Eu não tive uma educação vamos supor, na escola, eu não tive uma escola, né, eu estudei até uma 8ª série ali, né, não tive, nem consegui completar, mas a minha mãe me ensinou, então eu entendi que, pô, minha mãe é o pilar da minha casa, era minha mãe, quando ela morreu, quebrou, mas tinha Cristo, né, na minha vida. Eu não sei se eu estou te respondendo isso, mas tá. Entendeu a pergunta? Mas, pô, daí, graças a Deus, tem o Espírito Santo, né? Uhum. Então, minha mãe foi, meu pai foi, mas tem o Espírito Santo na minha vida. Tá, mas aliás, o que aconteceu? Que a tua mãe ficou doente? Como que foi esse processo? A minha mãe, ela tinha um problema no joelho, ela gastava o joelho dela aqui, doía muito. E ela sempre tentou se aposentar para poder ter um dinheirinho. Essa questão de me ajudar, mesmo depois de eu fazer a maioridade, a minha mãe sempre me ajudava em alguma coisa. E ela queria se aposentar para ter um dinheirinho, para me dar um presentinho, sabe? Aquele carinho de mãe. A minha mãe, no meu aniversário, ela guardava dinheiro o ano todo, ela vendia galinha para poder mandar um carro de som para mim no meu aniversário. Sério? Sabia? A minha mãe fazia isso na surpresa. E eu afastado da igreja, eu tava no bar, ela ia lá e mandava no bar. Passava a maior da vergonha, tadinha. Aí eu entendia. Pô, minha mãe é maravilhosa, né? Eu passei vergonha. Às vezes eu tinha vergonha da minha mãe. Eu já cheguei a ter vergonha da minha mãe. No colégio, provavelmente. Sim, no colégio, ou tá num lugar com meus amigos, sabe? A minha mãe chegar bêbada. Sabe? Então, mas voltando ali, a minha mãe, ela foi num dia no hospital, lá no centro, com a minha irmã. Isso era por volta das 5 horas da tarde, que ela tinha uma perícia marcada, só que a perícia era no dia 11. Um exemplo, que amanhã ela foi no dia 10, só que a minha mãe era muito teimosa. E a minha irmã disse assim, não mãe, não é hoje, amanhã, não é hoje, amanhã, não é hoje. Aí a minha irmã, para não discutir com a minha mãe, levou, vamos, chegou lá, deu de cara na cabarete, né? Chegou lá, não era, disse a mulher assim, ô senhora, é só amanhã e coisa e tal, não, tá bom. Minha irmã foi até o terminal de ônibus com ela lá no centro, botou ela no ônibus. A minha mãe foi, botou o pé, primeiro pé na escadinha do ônibus e olhou para ela assim, fica tranquilo que eu não vou mais incomodar vocês. Falou assim. Minha irmã não entendeu. Minha irmã foi trabalhar num prédio, num banco ali que ela fazia limpeza, que era só depois das 5. E minha mãe pegou o ônibus com 62 anos de idade. Ela encostou, daí ela sentou no ônibus lá no banco que é o mais alto, tem a roda do ônibus, tem um banco mais alto. Ela encostou ali, a cabecinha no vidro, 62 anos, daí cochilou, pegou no sono e veio. Chegou aqui no estreito ali, próximo ao Hotel Cambirela ali. O rapaz foi tirar uma escada do poste. Tava tudo sinalizado, ele botou nas costas, o ônibus tirou em cima da sinalização. Ele estava acima da velocidade e não deu tempo para... Pegou a escada no vidro. Aí a escada girou no pescoço do rapaz, batia no vidro assim. Ia girando e batendo, sabe? Igual o Matrix. Girando e batendo. Quando chegou na vez da mãe, assim, no vidro... Entrou pra dentro da escada, aquela parte do ferro, entrou, pegou aqui e rachou a cabeça dela aqui no meio. Meu Deus. Sabe? Tá aí, nessa época eu não trabalhava mais na padaria, eu já tinha saído. Trabalhava de açougueiro no mercado, ali perto. Aí chegou uma guria que eu conheço, apavorada. Nino, a tua mãe sofreu um acidente, caiu um poste no ônibus e a tua mãe foi pro hospital e coisa e tal. Eu já fiquei apavorado, eu digo, meu Deus, minha mãe, meu Deus, fiquei apavorado. Peguei a moto emprestada ali da empresa e fui. Cheguei lá no hospital, aí eu soube dessa notícia, que a escada entrou e rachou a cabeça dela no meio. E falaram que ela não ia sobreviver, né? Aí ficamos ali, coisa e tal. No outro dia eu consegui entrar, daí entrei pra fazer a visita lá pra ver ela na UTI, deixaram eu ver rapidinho, que eu tava muito apavorado. Eu falei pra eles, cara, eu só saio daqui a hora que eu ver minha mãe, senão eu vou ficar aqui. E eu fico muito apavorado e consegui deixar eu entrar. Aí entrei, não reconheci minha mãe, que ela tava toda inchada, tava nos aparelhos. Aí tá, daí ficou ali umas 2 semanas, saiu da UTI e ela pegou uma bactéria, né? Ela pegou uma bactéria há 11 anos atrás e já tinha morrido 4 pessoas no Celso Ramos ali, né? Por causa dessa bactéria. E eu fui fazendo as visitas diariamente, coisa e tal, só que ela foi melhorando. Foi melhorando e o médico ficou surpreso, poxa, tua mãe tomou uma pancada na cabeça, era pra estar morta. E ela sobreviveu e foi melhorando. Aí só faltava tirar essa bactéria do sangue dela para liberar ela, senão não podia. Aí
certo dia eu tava querendo sair desse açougue ali para pegar em outro açougue muito mais conhecido, para ganhar um pouquinho mais. E eu fui lá visitar ela. O telefone toca na hora. Daí eu assim, não, tô indo aí já. Era uma entrevista de emprego. Aí eu assim, mãe, só que a minha mãe, devido à pancada na cabeça, ela ficou igual uma criança. Ou um toca-fita, quando tu escuta aquela fita, lembra? Tu toca-fita, aí tu quer escutar, tu volta de novo. A minha mãe tava assim, ela tava voltando, ela começou a viver tudo aquilo de novo. Ela falava tudo do passado. A minha mãe, quando ela foi pro hospital, ela tinha 340 galinhas no terreno dela. Ela adorava bicho, adorava galinha. E a minha mãe, ela deu as galinhas para todo mundo, deu pro médico, deu pro enfermeiro, sabe? Ela dava galinha, ficou igual uma criança, né? E, pô, e doeu, Fernando, doeu ver minha mãe daquele estado ali, com a cabeça rachada, igual uma criança, sabe? Debilitada. Meu Deus. Pô, minha mãe era uma pessoa tão forte, coisa e tal. Pô, Deus, o que é isso aí? Pra que isso? Cheguei a falar pra Deus, pô, pra que isso, Deus? Por que isso com a minha mãe? Por que o Senhor não fez isso comigo? Devia ter feito comigo, não com a minha mãe. Minha mãe não merece. Eu mereço, a minha mãe não merece. Minha mãe é uma guerreira, eu falava pra Deus, minha mãe é uma guerreira. E a gente não entende, né? Daí, quando eu desliguei o telefone, eu disse, mãe, eu vou lá na entrevista de serviço, coisa e tal, serviço para ganhar um troquinho mais, dinheiro, um salário melhor, é uma empresa muito conhecida na região, coisa e tal. Daí, tá, quando eu fui sair, só que eu não poderia tocar nela, porque ela tava com essa bactéria, né? Ela segurou na minha mão, bem forte, e começou a chorar. Aí ela disse assim, aí ela voltou ao normal, Fernanda. Olha como Deus é bom, ela voltou ao normal, tá? Filho, deu assim, mãe, eu falei assim pra ela, mãe, fica com Deus, tá? Deus te abençoe, a mãe vai ficar bem. Ela assim, filho, eu que digo pra ti, fica com Deus você é tua filha, eu tenho uma filha de 13 anos hoje, né? Antes, na época ela era bem pequena, daí a minha mãe chamava ela de Cabritinha. A minha mãe gostava, ela chamava ela de Cabritinha. Ela assim, fica com Deus tu e a tua filha, a minha Cabritinha. Eu queria fazer o aniversário da minha neta e eu não vou conseguir, infelizmente, sabe? E ela assim, fica com Deus tu, continue sendo esse cara que eu te ensinei, que eu te formei, esse cara honesto, independente da situação que tu passa, independente se tá faltando comida dentro de casa, nunca roube, nunca mexa nas coisas dos outros, sempre peça. O mais bonito é pedir. Continue sendo trabalhador e ser honesto. Cuide da tua vida, cuide da tua filha. A tua filha te merece, a tua filha precisa de ti. A mãe, infelizmente, a mãe vai sair daqui, a mãe vai para casa, mas a mãe vai ficar uma semana em casa e a mãe vai voltar para cá e a mãe vai morrer aqui no hospital. Esse é o meu destino. Mas fica tranquilo, a mãe pediu perdão para Deus. Ele me perdoou por tudo que eu fiz, todos os meus pecados. Tu pode não acreditar, mas os anjos dele estão aqui do meu lado, só me guardando para o momento certo. Sabe, Fernando, aqui dali foi uma experiência muito impactante da minha vida e eu conto para as pessoas, sabe? Quando eu tô num momento ruim, desculpa falar, eu me emociono porque falar da minha mãe, falar de Cristo é tudo para mim. A minha mulher não é a pessoa mais importante da minha vida, pode ter certeza. A minha filha não é. Os meus filhos não são as pessoas mais importantes da minha vida, Fernando, hoje. Ah, mas as pessoas podem dizer, pô, que arrogância, não. As pessoas não são mais importantes para mim. Cristo é mais importante para mim. A minha mãe sempre vai ser independente, aonde ela esteja, ela sempre vai ser. E isso ali foi muito impactante, ela dizer isso para mim, porque cara, que é isso? Eu vou perder minha mãe, eu não mereço. O que vai ser de mim? Sabe, Fernanda, mas eu fiquei feliz porque eu sei que ela se salvou. E isso, depois de um tempo, me confortou, porque eu sabia que ela estava salva. E o Espírito Santo tocou em mim e disse, não, tua mãe está salva, fica tranquilo. E eu fui para casa, Fernanda. Fui para casa não, fui para a entrevista de emprego e comecei a trabalhar naquele emprego ali. Um mês depois, ela veio para casa, ela voltou para o hospital. Aí, todo o processo, Fernanda, a cabeça dela estava toda podre. Ela estava na UTI, em risco de morrer e mais uma vez Deus deu a oportunidade. Deus não ia deixar ela sobreviver, né? Eu entendo que Ele deixou acontecer, ela sobreviver de novo para algo mudar na nossa vida, né? E ela sobreviveu, só que 2 semanas depois ela deu um derrame e ela ficou 4 dias vegetando. A minha mãe, ela chorava vegetando. Os médicos falando do lado dela e os médicos dizendo que ela não ia sobreviver e ela chorando. Sabe, o médico disse que a lágrima corria no rosto dela.
Porque ninguém quer morrer, né, Fernando? Independente desse mundo ser do que a gente vive hoje, né? Ninguém quer morrer, né? Então, poxa, foi algo impactante pra mim, assim. Hoje eu choro. Quando eu falo da minha mãe, eu choro. Quando eu vejo alguém na igreja ou alguém negando a Deus, eu choro, porque Deus é maravilhoso. Olha só, Cristo, ele veio, ele morreu por mim. Cristo, ele apanhou na cara. Entendeu? Por que eu não posso passar o que ele passou? Às vezes eu reclamo que faltou um arroz. Às vezes eu reclamo que cortaram a minha água, que faltou gasolina pro meu carro, mas eu sou ignorante, pra mim eu sou um besta, porque Cristo ele passou por mim, por que eu não posso passar isso? Por isso, né? O que ele passou eu jamais ia conseguir passar, Fernando. Então minha mãe, assim, falar da minha mãe, falar de Cristo, pra mim é maravilhoso, porque Cristo ele é muito bom. A minha mãe era perfeita, Cristo ele é muito macho. Sabe, a minha mãe pra mim ela foi perfeita. Então quando nesse momento que ela falou que não ia sobreviver, que ela ia voltar pro hospital, ia morrer, assim, a minha vida ela mudou de uma forma para outra, assim, totalmente diferente, sabe? E fui trabalhar, fui trabalhar e eu me lembro até hoje, dia 18 de abril, há 11 anos atrás, meio-dia em ponto, Cristo levou ela. Cristo levou ela. Sabe por quê? Eu senti a minha mãe. Mas isso aí não existe. Eu particularmente, eu acredito que existe. Se eu posso sentir o Espírito Santo, por que eu não posso sentir a alma da minha mãe indo para os braços dele? E eu senti a alma da minha mãe indo para os braços de Deus. Naquele momento, foi meio-dia em ponto, ela morreu. E meio-dia em ponto, nós estávamos abaixando a porta da loja, eu senti. Eu falei pro rapaz assim, a minha mãe acabou de falecer, mas como tu não sabe de nada? Eu senti. Meio-dia e meia, minha irmã me liga. Nina, eu tenho uma notícia, eu sei, a minha mãe faleceu. Como tu sabe? Eu senti, ela passou por mim. Ela passou por mim e me avisou. E dito e feito, ela morreu. Fernanda, eu não tinha carro nem moto, Fernanda, eu tinha uma bicicleta menor que eu, pequenininha. Eu vim do Cobrasol chorando, Fernanda, chorando. Eu vinha pela BR-101, Fernanda. Eu dizia assim, se um caminhão me atropelar não faz mal, minha mãe já morreu mesmo. Pra mim não faz mais sentido. Ela já morreu. E eu vim, Fernanda. E foi o pior momento da minha vida, que as pessoas se afastaram de mim. A pessoa que eu era casada se afastou de mim. Os amigos que eu tinha pra beber, pra usar uma maconha, pra ir pra uma balada, me largaram, sabe? Aí vem aquilo tudo novo, Fernanda. Passei fome, Fernanda. Comecei a passar fome, fiquei sem água, sem luz. Sendo que eu fiquei sem água e sem luz 1 ano com a minha mãe. A gente ficou 1 ano sem luz, sem água, e a minha mãe. E a minha mãe nunca desistiu da minha vida. Nunca desistiu dela. E quando a minha mãe morreu, fiquei sem água e sem luz. Fiquei sem comida de novo. Fiquei sem as pessoas. Sabe? Foi outra luta. Pensei em me matar. Eu fui na BR-101, ali perto de casa, na frente do Calegara, como se fosse hoje. Na frente do Calegara ali, eu fiquei ali. Eu ia me matar, eu ia me jogar na frente do maior caminhão que passasse à minha frente. E engraçado que Deus ele fala, mas parecia que era minha mãe que estava falando assim: filho, não vá, não faz isso, não vale a pena. Tu tens a tua filha ainda, tu tens a tua filha para criar, sabe, Fernando? Então isso ali foi chocante. No dia que a minha mãe morreu foi chocante, Fernando. Foi chocante. Eu não acreditei, porque aí assim, quando eu vi o caixão da minha mãe lacrado, que não poderia abrir por causa da bactéria que ela tinha, sabe? E ali eu perdi tudo, né? Perdi tudo. Ali eu perdi a vontade de viver. Fernanda, se eu pudesse trocar minha vida por ela hoje, como Cristo ele trocou a vida dele por nós. A gente que é ignorante, né, Fernanda? A gente que é besta. Às vezes as pessoas dizem, tu é o cara. Não, não sou um cara. Eu sou apenas um cano velho que passa água boa por dentro. Sou isso. Se tirar aquela água boa, Fernanda, eu não sou apenas um cano velho ali, Fernanda. Eu não sou nada, Fernanda. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Hoje eu ando, hoje eu caminho porque tem o Espírito Santo, ele me dá a oportunidade. É como tu falou agora, aquela hora ali. Eu falo para um amigo meu que é o Pedrão, a baita do amigo meu. Eu sempre falei para ele assim, a vida é feita de oportunidades. Uhum. E na igreja eu passo por isso. Eu tenho oportunidades, eu vou lá e me agarro. Entendeu? Então, Deus é maravilhoso. Veio aqui dali, a minha mãe, quis enterrar minha mãe, foi dolorido botar minha mãe na terra. Foi dolorido botar ela no buraco, foi muito dolorido, Fernanda.
E passou isso, aí veio a questão do meu pai. O meu pai, ele também era um cara alcoólatra, ele bebia muito, fumava muito, assim como a minha mãe. E ele morava com a minha madrasta, que sempre cuidou dele, uma pessoa que sempre cuidou dele, não posso reclamar, sabe? Ele largou minha mãe, mas ele foi para uma mulher que cuidou dele também. Só que, infelizmente, Deus, ele quis recolher meu pai também. E uma certa dor no dente, que ele sentia uma dor de dente, não ia, teimoso, não ia. Um dia ele foi no dentista, chegou lá, a mulher disse, não, vai pro hospital, que isso aí não é dente, não é dente. Chegou lá, ele tinha câncer. Arrancaram a metade da língua dele, Fernando. Meu pai não conseguia comer, Fernando. Aí eu falei para Cristo, poxa, mais uma vez. Mais uma pancada. Até quando? Até quando eu vou passar por isso? Sabe? E veio. Aí ali onde eu te falei que eu perdi todo o rancor do meu pai, toda a mágoa que eu tinha, toda a raiva que dali eu não tinha, na real. Na real não tinha um inimigo que botava no meu coração, né? E Deus mostrou para mim que eu amava muito meu pai. Certo? E meu pai não quis fazer o tratamento do câncer, já estava muito avançado, tomou conta de tudo. E ele não quis. Quando ele quis fazer o tratamento, já era tarde. Quando ele quis botar uma sonda para se alimentar, já era tarde. E me ligaram certo dia, ó, tem 2 ambulâncias aqui na casa do teu pai, tentando reanimar ele, mas tá difícil. Eu não tinha carro, Fernando. Eu fui ter carro agora depois dos 30 anos, Fernando. Aí subi correndo para casa dele, chovendo, chorando. Engraçado que Deus é tão bom. Ele, olha só, a gente fala de oportunidade e Deus deu uma oportunidade de ajudar outra pessoa no caminho. Um rapaz atropelou um cara de bicicleta e bateu num carro e se machucou. E eu indo naquela aflição com meu pai, eu chorando, apavorado. E Deus me deu a oportunidade de ajudar uma pessoa. Ainda ajudei o motoqueiro, levantei ele, levantei uma bicicleta dele, dei uma assistência para ele. E aí chegou outro pessoal, eu disse, agora eu tenho que ir. Aí ele ficou ali, sabe? Fiz a minha parte ali como um bom samaritano. E aí cheguei lá e na casa do meu pai também foi outro pacto, porque que eu vi na cozinha foi um lençol com uma pessoa dentro. Meu pai, ele tinha 37 quilos, Fernando. Ele morreu com 37 quilos, Fernando. 37 quilos, desculpa chorar, mas... Sem problema. Não... Por que tu fala muito mais da tua mãe? Porque, né? Tu conviveu com ela? Convivi muito com a minha mãe, mas também é impactante. Meu pai, amei meu pai, amei. Não amei ali porque o diabo botou na minha mente que eu não amava meu pai. Mas eu vi que eu amei. E o cara da funerária e o neto da minha madrasta seguraram o caixão. Eu peguei meu pai assim, 37 quilos. Botei no caixão, Fernando. Sem R$1, Fernando. Pra comprar uma flor pra botar ali, Fernanda. Sem R$1 pra pagar uma capela, Fernanda. Sabe? E aí liguei pra um amigo meu que trabalha na prefeitura. Um parceiraço meu, ele já agilizou, arrumou um caixão lá. Pegamos o caixão, infelizmente, mais barato. Claro, é uma matéria-prima, né? Então, mas a gente sempre quer o melhor, né? Aí consegui um dinheirinho ali, comprei umas florzinhas, cortamos. Peguei uma mulher, cortamos as flores ali, arrumamos. E foi mais um pacto, né, Fernanda? Mais um pacto. Eu vou falar, a única pessoa que ficou no velório da família do meu pai a noite toda fui eu, Fernando. O resto era tudo da família dele. Entendeu? Não tem medo de falar isso, é até no último minuto, né? Então, foi dolorido, Fernando. Foi dolorido e essa é a minha história, assim, sabe? É a minha história, Deus, ele fez muito por mim. E eu agradeço todos os dias, Fernando, por ele me dar 2 pernas, 2 braços e saúde para trabalhar. Eu trabalho da meia-noite até umas 6, 7 horas da noite, Fernando. Às vezes eu tenho um intervalo de 5 horas para descansar em casa. E às vezes a minha esposa pergunta, pô, como é que tu aguenta? Aí eu falo para ela assim, é pro Gustavo, pra Paloma e pra Yasmin, né? A Yasmin é minha filha de sangue e o Gustavo e a Paloma são de coração, mas eu crio como se fossem meus filhos. É pros 3 não passar o que eu passei. Tu pode ter certeza. Quando tiver esse homem dentro de casa aqui, e quando Deus me dê força, eles nunca vão passar o que eu passei na vida. Amém. Eles nunca vão ficar sem luz, sem água e sem comida. Amém. Foi o que eu falei para Deus. E Deus, ele me dá força para isso, Fernanda, todos os dias. Amém. Sabe? Então, hoje eu tô aqui. Hoje eu sirvo a Deus porque o que ele fez na minha vida não tem palavras. É impactante. É forte. O que Deus fez na minha vida foi oportunidade. E ele me deu a oportunidade de estar aqui de novo e eu vou continuar até a volta de Cristo. Amém.
Amém, gente. Eu não sei se eu teria palavras, eu não falei mais porque eu não tenho nenhuma palavra para complementar esse testemunho. Eu me sinto constrangida diante da presença de Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor fez e faz na tua vida, mas Ele faz porque você está ali com o coração disposto. Amém. Ele faz porque eu falo isso sempre, Deus está na terra procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu sei que o Espírito Santo repousa sobre a sua vida porque encontrou em você esse coração temeroso, esse coração comprometido com a verdade, com a palavra, mas sobretudo, tu guarda a palavra, mas tu guarda o que a tua mãe te falou, os ensinamentos que ela te falou. E ainda quando você quase se desviou, ainda por um momento de relapso, né, que você chegou aí pro mundo das drogas e poderia ter ido para um mundo muito mais fácil, o Espírito Santo e a palavra da tua mãe te resgataram. Verdade. Então o teu testemunho ele é muito lindo e eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas assim como eu fui. Amém. Assim como diante de Deus eu também peço perdão para Deus por ser tão tola. O tempo inteiro a gente reclama, o tempo inteiro a gente quer coisas e a gente vive numa maravilha e a gente tá sempre reclamando e pedindo mais. Verdade. Né? Então eu tô sem palavras. Questão de reclamar, não sei se tem tempo ainda, né? Questão de reclamar. Já foi, mas pode falar que a gente já encerra. Aí tu para ver a história de Cristo, né? Porque o evangelho é fácil, né? Tu para pra pensar, hoje tu falar, tu pregar o amor de Cristo é fácil, né? Então tu olha ali, o que Cristo fez? Cristo ele não precisava passar o que ele passou, né? Cristo ele apanhou, ele foi julgado, jogaram pedra, cuspiram na cara dele. Quando o soldado deu um tapa na cara dele, eu não sei se foi forte, se foi fraco, o que ele fez? Bate aqui de novo. Ele passou por isso por nós. E às vezes a gente dá uma topada no pé ali, a gente já reclama, sabe? Faltou um dinheirinho ali para pagar um negócio, ou eu paguei tudo e não sobrou um dinheiro para mim comer um lanche ali, um exemplo. Eu gosto, ou já reclamo, sabe? Mas daí eu reclamo, vou te falar que eu reclamo, tá? Às vezes eu reclamo, mas eu olho assim, poxa, cara, eu fico reclamando, né? E olha só o que Cristo fez por mim. Ele não abriu a boca para nada. Cristo ele não abriu a boca para nada, ele não reclamou. Ele disse, ai Deus, eu tô apanhando por causa daqueles pecadores. Eu tô apanhando por causa do Nino, que é um pecador, não vale nada. Ele não fez isso. E o mais incrível é que ele disse, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas só se for, se não, sobre todavia, eis-me aqui. Até mesmo quando quiseram dar o vinagre para ele tomar para aliviar a dor dele, ele não quis. Para quê? Para ele verdadeiramente levar todas as dores com ele. Porque se ele tomasse aquele vinagre, ele não ia levar todas as dores com ele. Ele não ia levar, não ia, o que ele queria fazer não ia ser completo. E o que ele fez foi completo. Entendeu? Se às vezes a gente reclama, Fernanda. Às vezes a gente reclama de uma dor, sabe? Não é fácil. Eu vou te falar que às vezes eu reclamo, tá ali, a minha carga horária é puxada, sabe? Mas Deus, eu sei que Deus tem algo ali. Ele vai mudar todo esse ambiente, né? E só que, o Espírito Santo vem assim, o cara tá reclamando. Ele fala, ele me chama de cara, pode dizer, né? Tá reclamando. Poxa. É a tua intimidade, né? O teu contato. É a minha intimidade, né? Intimidade. Aí eu brigo, se eu te falar que eu brigo com Deus. Claro. Eu tenho que brigar com ele. E aí? Como é que é, pô? Sabe? Com educação. E Cristo passou, ele deu Cristo. Meu Deus, o que Cristo fez na nossa vida, Fernanda? Morrer? Eu não tenho coragem de pegar a Paloma, o Gustavo, minha filha Yasmin e morrer, botar pra morrer no meu lugar. Eu não tenho coragem, Fernanda. Verdade. Tu tem coragem, Fernanda? Não, da mesma forma que, como você falou, né? Uma mãe faz tudo por um filho. Já passei por coisas que a gente vê na pele que a gente faz tudo por um filho como mãe. Verdade. E a gente não tem coragem. Então, né? Deus fala que muitas vezes a gente vai passar por algumas coisas, mas a gente não tem coragem. Eu tô sem tempo. Acabou-se meu tempo, foi-se meu tempo. Então, pra ver como eu tô aqui, ó. Eu nem vi o tempo passar. Nino, eu quero te agradecer, né? Eu quero te agradecer imensamente pela tua vida. Quero agradecer imensamente pela tua vida. Agradeço a Deus, Senhor, muito obrigado por eu ter ouvido esse testemunho. Eu que agradeço, Fernanda, a oportunidade
de falar algo para as pessoas, né, que possa impactar. E eu acredito que vá, né, não por causa de mim, mas por causa do nome dele, né, que o nome dele é que muda todo o ambiente. Amém. Tá? Obrigado pela oportunidade e até a próxima, assim, né, em nome de Jesus. Vamos com tudo. Meus queridos, sigam lá então o Espírito Santo na boleia, que vocês vão ver mais mensagens, onde o Nino vai estar trazendo aí palavra de Deus e vocês vão ver que é edificante para as nossas vidas. Agradecimento a todos os patrocinadores que estão aí conosco. Estouramos o nosso tempo, mas Deus abençoe e voltamos na próxima. Amém.